Bora, Augustar! Eu sou Augusta, coach de emagrecimento feliz, e hoje eu quero falar com vocês sobre vencer a guerra da sanfona. Essa é a minha história. Desde os 18 anos, eu engordei muitas vezes, emagreci muitas vezes e percebi que o grande desafio não era emagrecer, era não voltar para o ciclo vicioso da sanfona. Eu sou Augusta, eu sou coach, minha primeira 2012, e há 2 anos eu atuo com emagrecimento feliz, que é o que eu acredito, é o que eu aprendi depois de tanto sofrimento. Logo que começou excesso, que fui magra, e aos 18 anos, quando eu vim para São Paulo, saí da casa dos meus pais e vim para São Paulo para estudar, eu cheguei aos 94 quilos. E de lá para cá, cada vez que eu engordava, a minha autoestima diminuía. Mas cada vez que eu vou a emagrecer, eu não conseguia recuperar essa autoestima. Então, em primeiro lugar, eu quero agradecer por estar permitirem, porque se você ainda não passou por nenhum momento desafiador, como o efeito sanfona, como engordar, como não conseguir emagrecer, eu tenho certeza que você conhece alguém que já passou por isso. A obesidade é uma das maiores causas de morte evitável no mundo, da OMS, Organização Mundial de Saúde, e é muito triste pensar que muitas pessoas morrem muito cedo e abandonam as suas famílias, abandonam os seus sonhos, os seus filhos, os seus amigos, uma vida inteira de conquistas, muitas vezes muito jovens. Eu não conheço nenhum idoso obeso. Você conhece? Muito idoso, muito obeso, é assustador. Mas é lembrando que a definição de saúde é muito mais de completo bem-estar. É o equilíbrio entre várias saúdes: emocional, física, social, financeira. E o grande desafio é a gente conseguir equilibrar tudo isso e aprimorar tudo isso todos os dias. Eu estou aqui para ajudar você, compartilhando um pouquinho da minha história e te convidando a caminharmos juntos. Eu quero falar especialmente sobre dos meus 18 anos, quando eu me vi deitada numa cama, tentando fechar uma calça, e eu de 94. E uma prima minha entrou no quarto e falou assim, você tentando fechar essa... Eu falei assim, por quê? Você é gorda, obesa, sai daqui. Aí ela falou assim, eu sempre fui gordinha. Meu pai é gordinho, minha mãe é gordinha. E você não. Você mudou. E por isso você tá desse jeito. E na hora a gente jogou travesseiro uma na outra e tudo bem. Prima, amiga, é assim. Só que quando eu fui dormir naquela noite, começaram a cair. Talvez tenham sido os primeiros insights. Eu fiquei pensando que realmente era uma questão de escolha. Mas tudo bem. Esqueci esse pensamento e deixei passar. Em 2007, quando eu estava entregando o meu TCC na faculdade, e
E o tema do meu TCC era qualidade de vida no pós-operatório de cirurgia bariátrica, que é aquela cirurgia de redução do estômago, onde normalmente é uma decisão cirúrgica para resolver o problema do sobrepeso. O sobrepeso afeta hoje mais da metade da população mundial. Então, a gente precisa realmente se informar melhor sobre isso e tomar uma atitude, se posicionar a esse respeito. Quando eu entreguei o TCC, numa manhã de 2007, logo depois eu recebi um telefonema da minha mãe me avisando que a minha prima, essa minha prima que eu falei ainda agora, havia falecido. Há 12 dias ela tinha feito a cirurgia bariátrica e ela teve complicações e evoluiu. Ela tinha... E não foi fácil. Não foi fácil porque esse assunto já vinha sendo o meu cotidiano, a minha rotina, não só pelo TCC, mas peso. Sobrepeso que ia e vinha com muita frequência. Sobrepeso que cada vez que vinha mais forte, que cada vez que vinha, eu estava mais fraca. Mas com toda a dor, com todo o susto, com todo o sofrimento, não foi virar uma chavinha, não foi estalar os dedos e ver mudar. Eu acredito até mesmo que a sementinha estava sendo plantada, mas não estava sendo cuidada. E ela não germinou naquele momento. Quando eu casei, eu emagreci muito e para ficar mais linda no vestido. E logo depois que a minha filha nasceu, inclusive, durante a gestação, 97 quilos. Então, dos 94 que eu fiquei antes de estar grávida, eu tinha ficado bem fora do meu peso ideal. E em 2000 eu fui fazer um curso de final de semana, um curso de imersão, e nesse curso mais algumas fichinhas caíram. E eu resolvi cuidar um pouquinho de mim. Eu comecei a entender que toda a de controlar o mundo, toda a minha casca grossa, toda a minha resistência, na verdade, era de me proteger, de me defender. E talvez essa capa toda de gordura, esse sobrepeso, esse descontar na comida, fosse uma forma de buscar fora de mim uma felicidade, uma satisfação que eu não fazia ideia que eu pudesse encontrar em outro lugar qualquer. Então, quando eu comecei a perceber que eu poderia buscar em diversos lugares, mesmo estando perdida, eu acredito que eu não tive opção de escolha. A única escolha naquele momento era fazer alguma coisa. Eu já estava no fundo. Dói muito, muito. Dói ser julgada, dói não querer sair de casa, dói não caber nas roupas, dói se sentir horrível, dói até mesmo ver as pessoas bem. E oscilar é aumentar a dor. Mas caiu uma ficha muito importante. Ficar aonde eu estava doía muito mais do que tentar mudar. Era uma zona de segurança, não era uma zona de conforto, porque não é confortável estar acima do peso, porque não é confortável ter que
você é inteligente ou é engraçado, porque você começa a não ser sequer saudável. E buscar isso dentro da gente aquece e transforma de uma forma muito diferente. Então, a hora que eu percebi que eu podia, além de reconhecer que as coisas não estavam tão bem, eu podia também começar a gerar uma outra energia, gerar a minha própria transformação e enfrentar de frente esta guerra, a guerra da sanfona. Já era uma questão de saúde e eu não podia mais deixar passar, eu não podia mais adiar, eu não podia mais dar a responsabilidade da minha vida e da minha saúde e deixar rolar para qualquer lugar. Aos poucos, a me observar por dentro, a me entender, a buscar conhecimento, a buscar autodesenvolvimento. E não foi fácil, porque eu não tive ninguém para pegar na minha mão. Não foi fácil, porque o que a gente está acostumado a fazer parece que faz parte da gente. A gente não consegue separar o que é interno, o que é externo. A gente nem sabe que alguma parte disso tudo é interna. E a gente se defende com uma casca de arrogância, com uma casca de prepotência, com uma casca muitas vezes de egoísmo, e dói. Dói começar a mexer em todas essas cascas. Mas vale muito a pena. Então, eu convido você que já passou por algum desses momentos, ou que conhece alguém que está passando por algum desses momentos, a acompanhar esse vídeo até o final, onde eu vou contando cada passinho dolorido, e o final você vai verificar que, com certeza, vale muito a pena. Agora, ou vai, já começa com R. Esse R de reconhecimento que eu contei para vocês até aqui. Um reconhecimento no meu ritmo, sem certo e sem errado, mas um reconhecimento que começou a potencializar a luz e o amor que sempre existiu dentro de mim, apesar de estar bem adormecido. Vem comigo. Quando eu reconheci que eu acumulei tanta tristeza, tanto sofrimento, e eu estava carregando tudo isso pro meu dia a dia, o tempo todo eu carregava esse peso, essa responsabilidade de transformar o mundo. E quando eu comecei a perceber que algumas atitudes faziam com que eu visse um outro lado da história, que era o meu lado interno, o brilho aos poucos foi voltando para os meus olhos. E eu vi uma luzinha lá, por espelhamento, anjos, e as coisas começaram a acontecer. E eu costumo dizer que dos meus 30 anos para cá, eu comecei uma fase de crescimento. Mas é um crescimento onde, por 30 anos, eu cometi muitas coisas que tiravam a minha força. Eu descuidei inúmeras vezes de mim mesma. E começar essa movimentação foi algo bastante desafiador. Então, eu comecei a pesquisar sobre alimentação e tomar consciência real dessa alimentação. A comer de 3 em 3 horas,
a comer quantidades menores, a verificar se não eram calorias vazias, a verificar se eu realmente estava com fome naquele momento. Então, essa consciência sobre a alimentação me permitiu iniciar trocas saudáveis. Então, eu comecei várias dietas, várias privações, e eu sempre me frustrava. Resultado, por um tempo, eu perto em emagrecer, que eu emagreci inúmeras vezes, e o grande desafio foi terminar com essa guerra da sanfona. A gente não pode viver em guerra, né? É muita energia gasta. A gente tem que entender, resolver e seguir a vida. E quando eu comecei a entender, a pesquisar melhor sobre alimentação, eu decidi parar com dietas restritivas e quebrar esse ciclo da frustração e buscar um pouco mais de satisfação me alimentando corretamente. Então, comecei a pegar as saudáveis que eram agradáveis para o meu paladar e comecei a investir nessa parte. Isso foi me trazendo felicidade. Eu falo que o processo de se alimentar de forma saudável começa na hora que a gente planeja a lista do mercado, onde a gente anota o que a gente vai comprar, como a gente vai prepara e de uma forma que facilite o nosso dia a dia, de uma forma que acrescente o nosso jeito, nosso tempero naquela comida, de que ela realmente nutra adequadamente o nosso corpo. Então, eu adoro cozinhar e eu cozinho coisas muito fáceis, porque hoje em dia a gente não tem tempo para fazer alguma coisa muito elaborada, mas a gente também precisa fazer isso bem feito para que a gente tenha energia e esteja adequadamente alimentado para executar todas essas funções, toda essa correria e essa correria da vida moderna que termina incentivando esse sobrepeso com essas alimentações rápidas, práticas, muitas vezes baratas, que a gente encontra na rua, extremamente pobres de valor nutricional, né? São extremamente carregadas de gorduras saturadas, de corantes, de conservantes, e isso realmente não pode ser a opção natural, a opção de todos os dias. Eu costumo falar que quem gosta e quem precisa vai reduzindo, conforme toma consciência, vai reduzindo. Não precisa cortar, mas a própria conscientização vai trazendo essa vontade de tentar diminuir os exageros, e isso dá muito resultado. Por quê? Porque o que engorda é o desequilíbrio entre o quanto a gente gasta e o quanto a gente come. Então, se a gente começa a comer demais sempre, isso vai, né? É uma relação matemática. Depois disso tudo, quando a gente reconhece aonde a gente está, começa a avaliar essa alimentação, tomar consciência dessa comemoração e colher os primeiros frutos, já pode começar a comemorar. Adoro! E quando a gente começa a comemorar, a gente começa a se acolher, a se presentear de uma que muitas vezes a gente não está acostumado. Por quê? Porque a sociedade traz tantos rótulos para a gente, tantos de certo e errado, que a gente começa a achar que isso tudo faz parte da gente. E a gente começa a não se permitir a ser mais feliz, a ser melhor, a crescer, a se desenvolver. Então, quando a gente começa a comemorar, isso é absorvido de uma forma positiva, de uma forma boa, e começa a potencializar os resultados. E aí a gente lembra da hidratação, que é você realmente, eu falo, vamos parar, beber um copo de água, deixa eu aproveitar.
Eu falo que eu tenho um botão de liga, mas não tenho um botão de desliga. Eu falo até seca a garganta. Sobre hidratar, a gente precisa isso. Sempre perto lembrar, toma um golinho, mas eu sei muito bem que tem gente que nem lembra, mas por falta de consciência. Se você então são algumas etapas. Primeiro você tem que ter a consciência, como o negócio da alimentação. O nosso corpo é formado 70% de água. Então, se a gente desenhar um bonequinho, até mais ou menos aqui o ombrinho do bonequinho, ele é água e o resto são as outras células, os outros componentes do corpo. Então, se o nosso corpo é formado de 70% de água, precisa beber água, que é importante? Sim, é muito importante. Hoje, eu bebo cerca de 3 litros de água todos os dias. Eu reconheço a sensação de sede, mas há uns 4 anos atrás, com certeza, eu bebia meio copo de água por semana. Quem acompanha o meu trabalho já viu o vídeo sobre isso. E meio copo de água por semana era assim, aquele copo menor, fazendo careta, dizendo que eu ia vomitar, que eu não ia passar bem, que era horrível beber água e reclamando o tempo todo. Então, a gente precisa começar a treinar isso de beber água. É importante, é 70% do nosso corpo. Às vezes a gente toma um copo de refrigerante, a gente precisa de 32 copos de água para limpar isso. Ah, mas se você acha que o refrigerante é importante, reduz. De vez em quando, por um suco natural. Depois troca esse suco por um chá. Depois tira o açúcar desse chá. Depois aromatiza uma água para você beber com alguma fruta que você gosta, com gengibre, com alguma coisa. Bebe água pura. Hoje eu tenho satisfação em me hidratar com água e é uma vitória muito grande para mim, mas eu passei por muita dificuldade também. Então, se eu conseguir... Então, além da hidratação, é importante verificar uma coisa. Voltando um pouquinho na alimentação, algumas vezes a gente se alimenta porque o nosso corpo está precisando se hidratar. Eu fazia muito disso. Como eu não bebia água, não tinha o costume de beber água, eu ficava beliscando o tempo todo. E muitas vezes não era fome, era sede. Então parecia uma fome que nunca passava, e não era uma fome que nunca passava. Era o meu corpo pedindo hidratação. Parar e pensar, o que eu vou comer, que horas que eu vou comer, por que eu vou comer, eu realmente estou com fome, isso realmente vai fazer bem para o meu corpo, em qual quantidade, em qual velocidade. Então, mastigar as coisas, saborear as coisas, colocar as coisas de uma forma agradável aos olhos, né? A gente começa a comer ali aquele negócio bonito, bem preparado, bem servido, é muito gostoso. É muito mais gostoso. E começar a perceber também se a gente não está se satisfazendo na comida por uma chateação que a gente teve, por uma ansiedade, seja ela positiva ou negativa, não tem certo ou errado. O seu jeito é o jeito certo, mas é preciso ter essa consciência, por que a gente está fazendo, como que a gente está fazendo. Combinado? Então, a gente foi para o reconhecimento, a alimentação consciente, comemorar, hidratar e partir para ação. Se você começou a fazer esse passo a passo, a disposição, a sua energia já começa a responder. E você se sente mais forte, mais segura, porque você já tem mais momentos de felicidade, porque isso já não é um sofrimento, isso é um resultado do que você começa a escolher para ter uma vida mais saudável e mais plena. E aí, quando a gente começa a ter essa energia para partir para a ação,
termina acontecendo de uma forma mais natural. É uma ação de melhoria contínua, é uma ação de superação, que seria a superação, que seria partir para conquistas cada vez maiores, para felicidade cada vez maior. Eu falo sempre que estar todo dói muito. É um passo a passo de desafios diários que não é continuar ali na zona de segurança. Mas estar na zona de segurança não é uma zona de conforto, também é uma zona de dor. O sobrepeso, o sofrimento, as comorbidades, que são as doenças que vêm aparecendo com sobrepeso, que sobrecarrega todo o nosso metabolismo, todos os outros órgãos para estar de um corpo muito maior do que era para ser. Então, sair dessa zona de conforto, que não é conforto, é segurança, e partir para a ação, pode doer, mas não dói mais do que ficar sem perspectiva nenhuma nesse lugar de sombra, de tristeza, aonde a gente ficou por tanto tempo. Então, o convite agora é partir para a ação. Dar tchau, desapegar para essa malinha de peso, de entulhamento, de tristeza, e partir para uma nova etapa da sua vida, aonde a gente vai sim alimentar a felicidade, alimentar as coisas boas, alimentar o que realmente te faz mais feliz. Feliz com peso, feliz com você mesma, com a sua profissão, com a sua família, com seus amigos, com tudo que fizer sentido para você. Sem julgamento, sem certo, sem errado. Começar a observar as coisas que realmente te potencializam a ser mais e mais feliz. E alimentar essas coisas, e praticar essas coisas, e focar nessas coisas. Eu tenho certeza que se eu conseguir, você também consegue. E eu tenho que, quando a gente tem esse pouquinho de energia, a gente já pode fazer um bom uso dessa energia. Então, eu convido, nesse momento, a gente pegar todos esses caquinhos que estão pelo chão, todos esses pedacinhos mesmos, que foi se desgastando, se quebrando, se rompendo, porque nada se perde. As coisas são trocadas, são reconstruídas, são aprimoradas, e a gente consegue se reconstruir, partir para uma nova etapa de conquistas, uma etapa onde já não faz sentido para a gente perder todas as conquistas e a felicidade e engordar novamente, deixar nossa saúde embora. Isso não faz mais sentido, isso não faz mais parte de você. E se isso tudo te parece tão difícil agora, tão distante, é o diferencial do emagrecer e do vencer a guerra da sanfona. Eu queria muito que nessas etapas de vai e vem, alguém tivesse pego pela minha mão. Alguém tivesse estado do meu lado, alguém tivesse iluminado o meu caminho e facilitado as minhas escolhas. Mas hoje, que quando eu peguei no chão, todos eles foram muito importantes. Porque cada desafio, cada dificuldade foi importante para construir o que eu sou hoje. Por alimentar um amor lindo dentro do meu coração, que brilha, traz aqui você, para vencer a sua guerra da sanfona. Cada desafio que eu tive foi um aprendizado. E você? O que você se permite aprender agora? O que você se permite aprender hoje?
Aonde você quer chegar? E se mesmo assim essas perguntas ainda te deixam muito perdida, o coaching vem para ajudar a pegar na sua mão aonde você está, te ajudar a ver aonde você quer chegar e usar as melhores ferramentas para despertar tudo de lindo que tem dentro de você, para que realmente as conquistas sejam definitivas, para que realmente a fona não venha mais uma vez, para que realmente você sinta a força da felicidade, que podia estar muito escondida aí dentro de você. Porque quando eu comecei a despertar com todo o processo de coaching, eu comecei a perceber e hoje eu posso escolher não desperdiçar mais a minha energia numa guerra comigo mesma. E eu posso juntar toda essa energia para acompanhar as minhas coaches do processo de emagrecimento feliz e trabalhar muitas ferramentas com elas, ferramentas reconhecidas do processo de coaching, para que elas descubram as suas próprias respostas, para que elas consigam ver o seu posicionamento atual e para que elas consigam se permitir a sonhar sonhos muito lindos, a voar muito mais alto e sentir prazer quando o vento tocar no seu rosto, quando o sol aquecer o seu rosto e o seu rosto brilhar com um sorriso que vem lá de dentro de você. E os seus olhos acreditarem que você é capaz de fazer o mundo muito melhor. Então, hoje, eu me disponho a acompanhar você, a se reconhecer, a se alimentar consciente, a se hidratar, a comemorar isso e partir para a ação, em busca da sua verdadeira identidade, da sua maior felicidade, em busca do seu peso feliz. É aumentando a felicidade que a gente consegue diminuir o peso. Vem comigo e bora augustar. Espero poder ter ajudado vocês. Quem quiser saber mais sobre o assunto e um pouquinho mais a fundo, me procurem, que vai ser um prazer acompanhar vocês nessa nova caminhada, nessa nova etapa, que com certeza vai transformar definitivamente a sua vida. Um abraço de amor, de carinho e de felicidade. Vem comigo e bora augustar. Eu sou Augusta, coach de emagrecimento feliz.